Marcelo. Eu vou-vos falar de três tópicos. Globalização primeiro, depois finança, depois autoritarismo. Intervenção curta, peço desculpa por ter que sair mais cedo, porventura não acompanhar todo o debate, e espero fazer-me compreender bem. O sotaque brasileiro é muito mais bonito do que o português de Portugal, é mais musical, mas eu não tenho esse privilégio. Começo com globalização. A globalização ou mundialização, como se diz em alguns países, tornou-se um tema cultural, uma espécie de evocação mágica. O problema é que há várias globalizações. Hoje é sexta-feira e há uma globalização, que é a greve pelo clima ou a sexta-feira pelo futuro, que leva em muitos países do mundo milhões de jovens à rua contra as alterações climáticas. Espero que esse movimento também ganhe corpo no Brasil, e é uma forma de globalização democrática. Mas eu quero falar de outra globalização, que é aquela que foi prometida a partir dos anos 1980. A Marina referiu-se a isso e, portanto, eu poderei ser mais breve sobre esse ponto. A globalização apareceu como uma construção, uma promessa de individualismo, de respeito pelo mérito e de distribuição de oportunidades por toda a gente, desde que o mercado, ou seja, o liberalismo, reconstituísse a relação social. É claro que esse processo, começou por ser um processo na Inglaterra, com Margaret Thatcher, 1979, com Ronald Reagan nos Estados Unidos, 1980, e com outros novos governos, foi um grande impulso para essa liberalização do mercado. Nesses anos, a América Latina vivia em ditadura no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, mas este processo de transformação da organização mundial foi muito poderoso e no final da década essas ditaduras tinham sido substituídas por regimes democráticos. Há a queda do Muro de Berlim, 1989, termina essa fase da Guerra Fria, mas o mais importante é que se estabilizaram processos de desregulação que tiveram muito impacto nas relações internacionais e na vida económica. A consequência foi o contrário do que tinha sido prometido. Não foi mais oportunidade para cada pessoa, foi, pelo contrário, uma maior desigualdade. Em 1980, nos Estados Unidos, que é um dos países mais desiguais, com o Brasil, o México, Portugal, a Turquia e alguns outros, em 1980, nos Estados Unidos, o 1% de cima tinha metade da renda, do rendimento, dos 50% mais pobres, dos 50% de baixo. Agora, os 1% de cima têm o dobro do rendimento dos 50% mais pobres. No período de uma geração, é uma mudança radical. O resultado foi desigualdade. Mas o resultado foi também uma acumulação de contradições que explodiu na crise financeira do princípio do nosso século XXI. A crise começou no verão de 2007, desenvolveu-se até ao verão de 2008, que é quando há a falência de um dos grandes bancos
nos Estados Unidos e provocou uma recessão mundial em 2009. Essa recessão foi a mais profunda desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde 1945, ou seja, mais de 60 anos antes. Foi a primeira vez desde a Guerra Mundial em que o PIB, o Produto Mundial, reduziu em termos absolutos. Nas recessões anteriores não tinha acontecido isso, mesmo quando eram graves, porque eram recessões na América Latina, crise dos anos 80 das dívidas soberanas, eram recessões nos Estados Unidos, 2003, 1992, 93 ou 1974 no conjunto do mundo capitalista, mas ainda havia crescimento nas economias emergentes, compensava na soma mundial. Em 2009, essa crise reduziu todo o produto mundial. Na verdade, como disse a Marina, ela chega um pouco mais tarde ao Brasil, 2013, e a outros países latino-americanos, mas é um período em que, nos últimos anos, se vai generalizando a recessão. Portanto, a globalização entrou em crise porque o seu sucesso, o seu resultado, que é a expansão do capital financeiro, gera uma forma de crise que se manifestou na recessão de 2009. Isto leva-me ao segundo ponto. Finança. Qual é a característica deste capital financeiro? Bom, começo um pouco por um retrato. Todos os dias, nas bolsas mundiais, são trocados 7 trilhões de títulos de capital. 7 trilhões. Há 31 trilhões de títulos emitidos no mundo. Só que uma parte deste movimento são títulos que são comprados e vendidos centenas de vezes no mesmo dia. Chama-se mercado de alta frequência. Há um banco, que é o maior banco europeu, não é o maior banco mundial, é o maior banco europeu só, que tem na sua carteira derivados, produtos financeiros complexos, que têm um valor nocional, um valor atribuído, maior do que o valor real de mercado, mas é fictício, mas é o valor registado na sua carteira, que é 3 vezes o produto mundial. Vejam bem, um banco grande, mas de longe não é o maior, tem uma carteira de títulos cujo valor somado é 3 vezes o produto mundial. Se formos então aos grandes bancos norte-americanos, será muito mais do que isso. Ou seja, porque é que é possível que a economia se construa sobre uma ficção? Bom, a verdade é que essa ficção é muito poderosa. Ela mobiliza 2 mecanismos. O primeiro, que foi referido pela Marina, que é o mecanismo do capital fictício. Ou seja, há uma ilusão de que no futuro alguns títulos de capital têm poder suficiente para determinar poupanças e lucros futuros. E registram o lucro futuro, que é incerto, como um valor atual. Mas há um outro mecanismo, e é desse que eu quero falar, que é que este capital garante uma forma de atração de poupança e tem o poder suficiente para determinar rendas futuras permanentes. Quais são elas? É o imposto do Estado. É o orçamento dos Estados. Dívida pública. Eles querem a garantia de que têm uma carteira de dívida pública
que lhes vai pagar por muitos anos um juro importante. Só que a dívida pública não basta. É preciso muito mais do que isso. E aí entram privatizações, o centro do programa neoliberal. A privatização assegura no capital financeiro a renda obtida na transformação de alguns bens comuns em pagamento permanente. Por exemplo, energia ou água. A água é, mais do que o petróleo, o combate económico do século XXI. Porque quem vender a água e tiver a propriedade da água, um bem comum, quem conseguir mercadorizar a água, ou seja, extraí-la do serviço público para garantir como propriedade privada, tem a renda sobre a vida das pessoas. Estas múltiplas formas de renda obtidas pelas privatizações são uma forma de valorização do capital fictício e de obtenção destas vantagens. Isso leva a uma distorção. Por exemplo, o Facebook tem um valor de capitalização no mercado bolsista que é 5 vezes a General Motors, uma das principais empresas construtoras de automóvel. As 3 principais agências financeiras dos Estados Unidos, que se chamam BlackRock, Vanguard e State Street, se fossem somadas, detêm a posição de maior acionista privado, maior proprietário privado, de quase metade de todas as empresas norte-americanas cotadas em bolsa, que são só as maiores empresas da maior economia do mundo. Vejam bem, 3 agências financeiras tornam-se o principal proprietário de muitas empresas concorrentes entre si. 40% das empresas cotadas em bolsa nos Estados Unidos. E, portanto, a finança ganhou, com a desregulação desde os anos 80 e sobretudo nos anos 90, foi dito isso, um poder de concentração de capital que não era conhecido até agora e é uma nova forma de desigualdade. Na verdade, o capital financeiro sempre existiu. Aproximou-se do capital industrial. A particularidade do capitalismo do nosso tempo é que o capital é o capital financeiro. E ele absorve, sob a forma de rendas, toda a produção de valor mais-valia. Terceiro ponto, então, para concluir. Porquê é que isto tem uma consequência para todos nós, para vocês, como investigadores e profissionais de serviço social em particular? É porque a globalização gera esta forma de capital financeiro e esta forma de capital financeiro precisa de autoritarismo político. Não é possível assegurar a estabilidade da extração de renda para suportar a valorização do capital financeiro sem autoritarismo político. Nós podemos olhar para Trump como um palhaço. E ele faz por isso. Podemos olhar para o Bolsonaro como um extravagante. Podemos ler o tweet do Weintraub, ou Weintraub, não sei como se dirá no Brasil, tanto faz, como uma piada sobre a proclamação da República e sobre não sei o quê. Mas há algo mais do que isso. Eles representam uma forma de reorganizar o sistema político, ou seja, de giro radical da direita, para assegurar um sistema de poder que é novo, porque já não se baseia, como o neoliberalismo dos anos 80, na promessa mágica da progressão individual e da fortuna individual de quem for bem-sucedido, baseia-se na banalização do ódio contra todo, digamos, na constituição de um ódio e numa tribalização da política, porque o discurso ideológico é
contra as mulheres e o movimento feminista, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros, contra o direito LGBT, contra os pobres, contra o trabalhador e a trabalhadora. Ou seja, criar ódios de classe e de polarização que permitam suportar estes governos com um ascenso populista, com vitórias democráticas e com um regime autoritário. Ou seja, o regime de acumulação de capital financeiro é autoritário por natureza. E a transformação das direitas que Trump iniciou e outros foram seguindo com particularidades, como é o caso do Bolsonaro, mas podemos acrescentar o Duterte, o Modi na Índia, Orbán na Hungria, ou a extrema-direita Salvini em Itália, o Vox em Espanha e muitas outras formas políticas dominantes ou que disputam a liderança dos seus países, o golpe na Bolívia, a transformação no Equador, o regime da Colômbia, o Piñera no Chile. Todas essas formas com particularidades correspondem a uma transformação na percepção, na estratégia de organização do poder político e social. Porventura, no debate e nas intervenções seguintes, iremos para outras questões mais na resposta. Eu não quero acrescentar muito, porque queria só fazer um mapa de como vejo, suponho que como vemos em conjunto, esta relação entre globalização, finança e autoritarismo, mas quero dizer uma última palavra, que é, para terminar um pouco, como a Marina fez também, sobre as formas de resposta. Poderíamos dizer formas de resistência, mas a resistência é pouco e é triste. Há que resistir, mas a resistência não ganha. A resistência é uma trincheira. Trincheira não ganha guerra. É preciso, mais do que resistência, a organização de um projeto, de uma estratégia, ou se quiserem, de uma imaginação. É preciso a alegria de uma resposta que mobiliza um povo. O Marcelo escreveu um livro sobre o Noca, sambista comunista, que é um pouco este símbolo. Encontrar na alegria, neste caso na música, na palavra, uma forma de convocação. Vejam bem, o trabalho do serviço social é um trabalho para garantir segurança às pessoas. Não é assim? Segurança. Uma política que seja vencedora é uma que responda à divisão, à fratura da sociedade brasileira ou outras, recompondo uma maioria, e precisa de garantir segurança ao povo. Segurança é a mulher na rua, que não é agredida, ou a criança. Segurança é a educação pública, de boa qualidade. Segurança é um serviço de saúde. Segurança é as pessoas viverem em democracia. Segurança é haver regras. E por isso, o serviço social é sobre segurança. E é um dos pilares, como outras ciências sociais e como outras formas de intervenção democrática, como neste caso da universidade, para garantir que a maioria das pessoas encontra numa resposta coletiva, numa resposta de responsabilidade social, uma forma de viver em segurança. E isso é o que permite a alegria de uma resposta, a alegria de uma contraofensiva. Se o autoritarismo é a cara, é a face da direita dos dias de hoje e da forma de vida de um regime de acumulação financeira, então a resposta que garante simultaneamente essa segurança e a alegria é o campo que pode redefinir a política e a vida em todos os nossos países. Agora, um país como o vosso, que tem um Noca, ou um Guimarães Rosa, ou um Chico Buarque, é talvez dos mais capazes de trazer essa alegria e essa resposta na vossa profissão e na vida de todos nós, ou seja, na democracia.